Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: as duas mortes, a natural e a espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. E vamos lá, o que nos interessa nesta tarde de vitória, tarde de salvação, tarde de palavra de Deus. Nós vamos ler aqui para ter base no que vamos pregar em Lucas capítulo 12, no versículo 4 ao 12, com o seguinte tema: as duas mortes, a natural e a espiritual. Aleluia, glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. O título diz: não devemos temer aos homens. E o tema é as duas mortes, a natural e a espiritual. E a Bíblia diz: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser a uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzir às sinagogas e aos magistérios e a potestades, não estejais sólido de como ou que haver de responder, nem o que haver de dizer. Portanto, na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Palavra de Deus, palavra profética, palavra que nos adverte concernente a tudo. As duas mortes, a natural e a espiritual. Entendo que a natural é deste corpo físico, que eu olho, você olha, se contempla a si próprio no espelho e olha para si, que tanta formosura. Mas a descer a sepultura, se você pudesse se olhar e ver o seu corpo em decomposição, você com certeza ia ver que essa formosura um dia acaba. Essa formosura um dia desce a sepultura, e ainda em vida você vê a formosura acabar, porque aqueles que chegam aí à velhice contempla nos seus rostos, no seu rosto, as rugas e tudo aquilo que a vida apresenta durante o ano todinho de convivência de vida sobre a face da terra. Mas eu entendo que após a morte física existe também a morte espiritual. Esta morte dos quais que essas pessoas que morrem espiritualmente, tanto em vida ou depois desta vida para outra,
A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo Jesus, porque estes terão as vidas. A Bíblia também nos diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Mas por causa de que as duas mortes? A natural e a espiritual. É porque ainda em vida nós temos que perseverar para ficar vivo espiritualmente. Porque se nós não perseverarmos para ficar vivo espiritualmente e partirmos desta vida para outra, morta espiritualmente, nós seremos sentenciados e condenados ao inferno. Porque para ir para os céus tem que ser homem espiritual em vida, não do outro lado da vida. Você já tem que partir daqui para lá espiritualmente, porque se partir morto espiritualmente, o inferno te aguarda. Mas as duas mortes, consequentemente, a primeira nós entendemos que vai acontecer a qualquer momento. Este corpo físico vai descer o pó da terra, é o que diz a palavra do Senhor. Antes temer a Deus do que temer aos homens. Tememos a A, B, C, tememos a todo mundo, tememos até a morte, mas se esquecemos de temer a Deus. E uma vez não temendo a Deus, consequentemente, nós estamos mortos espiritualmente. E após a morte carnal, vindo a morte também espiritual, consequentemente. E uma vez morta espiritualmente, só Deus pode ressuscitar. A Bíblia diz que ainda se alguém esteja morto, Jesus Cristo o ressuscitará. Mas Ele só vai ressuscitar se tivermos fé. Porque a fé é a firme firmeza de coisas que não vemos, mas acreditamos que vai acontecer. Mas temos que entender a cada dia que temos que perseverar. Nós estamos vivendo sobre a face da terra. Um dia nós vamos partir desta vida para outra e se encontrar com aquele que nos deu oportunidade para viver sobre a face da terra dentro de um tempo que Ele determinou para cada um de nós. Cada ser humano tem um tempo determinado sobre a face da terra, aonde Deus determinou. Nem você e nem eu sabemos esse tempo de determinação que vem da parte do Altíssimo. Só o Criador sabe a hora em que nós vamos partir desta vida para outra. Mas esteja tu preparado, esteja eu preparado, a hora em que o Criador lá de cima selar a nossa participação em vida sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que a todo momento temos que temer a Deus. Não me interessa o que o homem diz, não me interessa o que a mulher diz, vai fazer acontecer. Essa carcaça desta terra e a alma. O principal é a nossa alma que tem que se salvar. Você não vê, você que curte, tem a vida arregada, tem a vida bem abastada de tanta coisa boa, mas a tua alma dentro de ti está desesperado. Porque a tua alma necessita de salvação. E a tua alma entende, sabe muito bem que se não se encontrar com o Criador a tempo, a carcaça que é o corpo físico desce o pó da terra. Mas a alma, se não tiver salva, vai queimar no fogo do inferno. As duas mortes, a natural e a espiritual. Os homens, quando vêm sobre a face da terra, eles já vêm mortos espiritualmente. Porque consequentemente até as criancinhas se dará a conhecer, como diz no livro dos Provérbios, que vai prestar conta perante Deus. Se as criancinhas, irmão, nem Deus não vai liberar. Aquelas que já têm consciência, entenda muito bem o que eu vou te dizer. Aquelas que conscientemente já sabem o que está fazendo. Não é aquelas que são inocentes. Porque Jesus Cristo falou: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Mas tem aquelas que já pequenos já sabem já o que é certo e errado. Já sabem o que fazer. Por isso que no livro de Provérbios nos diz que até as criancinhas se dará a conhecer se foi coisas boas ou ruins. Se já das criancinhas vai haver cobrança, imagine dos adultos que já sabem o que está fazendo. Quando a Bíblia diz que devemos temer consequentemente só a Deus, é só a Deus, não tenha mais ninguém. É temer a Deus, aceitar o plano de salvação que foi feito em Cristo Jesus, receber o Espírito Santo, o anjo guardião do lado e viver em espírito, porque quando a morte física bater a porta, esteja vivo
para não partir desta vida para outra e ser morto espiritualmente. Nicodemos, um homem conhecedor, um homem bem conhecedor da lei de Deus, mas não tinha conhecimento das coisas do Espírito. E Jesus Cristo falou para ele que era necessário nascer da água e do Espírito, porque senão ele ia provar as duas mortes, a natural e a espiritual. Porque a natural vem, e a espiritual consequentemente vem depois no julgamento de Deus. Porque entendemos muito bem que a Bíblia diz que depois Deus vai requerer conta de todos vão estar perante o tribunal de Cristo, e após estar lá perante o tribunal, de lá mesmo vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. E se não aproveitou a vida com Cristo na vida, acabou-se o tempo. Mas a Bíblia diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. A Bíblia diz, e ela já nos adverte, dizendo: não temeis o que mata o corpo, a morte natural. Natural não é você dormir assim e você só pensa na parte natural quando ela é assim. Você morre dormindo. Não, é todo tipo de morte, é uma morte natural. Qualquer tipo de morte, se for do coração, se for doente, foi morte natural, morte física, essa morte física que nós passamos desta vida para a outra. A Bíblia diz: não temeis aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer. Quando morre o corpo, a primeira coisa que o médico fala é enterrar. Enterre e sai logo, porque senão vai começar a feder, vai começar o corpo a entrar em decomposição e ninguém vai aguentar o cheiro. Então enterra logo. Se não for os formós lá que eles botam lá no corpo para poder durar mais um pouquinho de tempo, que nem fizeram lá com um dos mais conhecidos aí sobre a face da terra, que dirigia uma grande igreja em massa, mais gelada do que o frigorífico lá de casa, e ficou no total, se não me falha a memória, uns 7 ou 8 dias. Já tinha morrido, mas encheram um homem tão de formal que durou bastante tempo e o corpo não entrou em decomposição, deu para segurar um pouco mais. Mas entenda, morreu. E o espírito? É isso que eu quero que você reflita nessa hora, no natural e no espiritual. E a morte espiritual, quem vai solucionar? Jesus Cristo. Do outro lado da vida? Não, nesta vida ainda ele soluciona. Porque já tem que partir desta vida para outra solucionado, com tudo perfeitinho. Porque se passou desta vida para outra sem solucionar, não adianta depois querer salvação. E nem adianta depois querer espernear, porque a Bíblia diz: os esquerdos e os direitos. Os direitos que vão para o céu, os esquerdos que vão para o inferno. E depois lago de fogo e enxofre. Mas continuando, versículo 5 diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. É temer a Deus. Temer totalmente, 100% só a Ele. Você temendo a Deus e obedecendo os seus mandamentos, tudo vai perfeito. Você escapou da morte espiritual, mas da natural não, tu vai morrer de qualquer jeito. Não tem como. Da espiritual você escapa, mas da natural tu não escapa não, tu vai descer a sepultura. Até o dia do arrebatamento da igreja. Porque se a trombeta soar agora, do jeito que você está aí, você vai ressuscitar, você vai ser, o seu corpo vai ser transladado e transformado para poder ser levado aos céus. Como diz lá em se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz sobre a ressurreição dos mortos e aqueles que estão vivos, que vão em Cristo Jesus. Mas para isso tem que estar conectado, ligado e sintonizado só com Deus e nos céus. Não é totalmente na rádio, é nos céus. Porque entenda, se você não estiver totalmente ligado com Deus, com certeza ficarás para trás.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Vai ser juntamente, não vai ser depois, é junto. Soou a trombeta, vai na hora. Não tem como. Então tem que estar preparado a todo momento, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Por isso que a Bíblia diz: a esse temei. Está bem confirmativo. A Bíblia diz lá no início, dizendo para Adão e Eva, disse assim, o próprio Deus disse assim para eles: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que comeres, morrerás. Eles já tinham o seu lado espiritual. Eles se falavam diretamente com Deus, Deus falava diretamente com eles. Mas após eles desobedecerem, morreram sim, mas espiritualmente. Depois veio a morte física, e nós herdamos isso, porque o homem já era para nascer espiritualmente, tendo o Espírito do Senhor. Mas após essa consequência de desobediência, o pecado entra e o homem ou a mulher morre espiritualmente. E após morrer espiritualmente, só Jesus Cristo vai poder fazer você ressuscitar de novo. Não existe outro, não existe ninguém. É o nome que está acima de todos os nomes. Mas entendemos que ao seu tempo Deus sempre levantou alguém que estejasse à disposição e que quisesse ser levantado espiritualmente para tanto pregar o evangelho, mas para ser diferente sobre a face da terra e adorador ao Deus que fez o céu e a terra. Assim era Davi, assim era Sansão, assim era muitos que a seu tempo Deus levantava, mas sempre quando algum desses assim saía um pouquinho do caminho, o Espírito se afastava e era uma desgraça. Assim como Saul, enquanto estava no caminho, estava indo bem o rei Saul, mas após desobedecer e achar que podia fazer, totalmente morreu espiritualmente, o seu Espírito do Senhor saiu e veio o espírito mau e tomou posse de sua vida. Assim também aconteceu com os filhos assim aconteceu com Ofni e Finéia, os filhos de Eli, desobedeceram a Deus e também só achando porque era filho de sacerdote, achava que podia fazer acontecer, Deus cobrou e houve uma desgraça total na família. Assim é com todos aqueles que desobedecem a Deus. Além de morrer naturalmente, sua morte física, tem a morte espiritual, e aí só o juízo vos aguarda. Então temos que estar apercebido, temos que entender o que Deus quer conosco ainda, vivo sobre a face da terra. Temos que entender que Ele tem uma grande obra na vida de cada um ser humano. Deus não te chamou para ser viciado. Deus não te chamou para ser um prostituto. Deus não te chamou para fazer qualquer desgraça nessa vida. Deus te chamou para ser diferente, para fazer uma obra para Ele. Deus nos escolheu para uma grande obra. Tá certo que quando o ser humano nasce, ele já nasce e Satanás toma posse e já começa a trilhar ele para outros caminhos que não é o caminho de Deus. Ele anda no caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Então temos que entender a cada dia. Só vamos conseguir entender e compreender se observar a palavra de Deus. Versículo 6 diz assim: não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Se os passarinhos Deus não se esquece, e até com os animais ele tem comunicação, imagine o quanto que Deus se esforça para tentar o homem vir se ligar que Deus quer se comunicar com ele. Mas é necessário às vezes atravessar por diversos caminhos e diversos sofrimentos para poder entender que Deus é o Criador, para poder entender que Deus é o Salvador, para poder entender que Deus Ele nos ama e tem obra, e Deus não quer que nenhum de nós queime no fogo do inferno. Antes tenha salvação para poder morar no céu.
Aleluia, glórias a Deus. Mas o homem natural, de que ele se queixa? De que ele se reclama? Dos seus próprios pecados. Porque quando ele tem o Espírito do Senhor, ele é diferente. Quando ele tem o Espírito do Senhor, ele é paciente. Quando ele tem o Espírito de Deus, ele faz e anda sobre a face da terra, entendendo que o tempo é de Deus e não dele. Quando ele tem o Espírito de Deus, ele entende que Deus está fazendo a obra e está trabalhando. E está o preparando para uma grande obra. Mas temos que compreender que o homem sem Deus é como uma folha seca. Ele vai por caminhos e não está andando, não sabe nem para onde está indo. Está caminhando para o abismo e não sabe que está caminhando para o abismo. Mas muitos já passaram sobre a face da terra. Nós estamos passando, somos próximos. E enquanto estamos passando, temos que nos esforçar a cada dia para ficar firme com o Senhor. Porque se nós não se esforçarmos pela caminhada do cotidiano do dia a dia, vamos acabar se esfriando. Porque se você for olhar para A, para B e para C, você vai naufragar. Mas se você olhar para Jesus, você vai permanecer no caminho. A Bíblia diz, e digo-vos, versículo 7 que diz assim: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Você vale mais do que o passarinho. Apesar que Deus cuida dos passarinhos, mas os seres humanos valem muito mais. E até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Por isso temos que perseverar a cada dia no Senhor. Mas a luta está difícil, prova também. Tem gente que está passando coisa pior. Está reclamando de quê? Está questionando de quê? Mas não tem quase nada. Tem gente que nem o nada não tem. Pelo menos quase nada você tem. E tem gente que nem o nada não tem. Por isso a Bíblia diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Mas Deus só vai colocar no tempo dele, não no nosso. Aleluia, glórias a Deus. Por isso temos que entender que nós só estamos de passagem. Essas duas mortes, elas são as duas mortes mais reais do que você se pode imaginar. Do que você imagina, do que eu imagino. Observando a Bíblia, quantas pessoas que tiveram oportunidade para poder ressuscitar espiritualmente e rejeitaram. Muitos partiram sem ter a sua vida espiritual solucionada. Muitos partiram assim. E Deus deu oportunidade. Porque para todos os seres humanos Deus dá oportunidade. Observando a Bíblia, irmão, até os homens mais perversos que a Bíblia diz, Deus também deu oportunidade. Só que eles não quiseram. Antes preferiram seus próprios desejos da carne. Quem nunca ouviu falar de Noé, pregoeiro da justiça? Pregou lá, divertiu o povo. O que eles queriam ouvir? Não queriam. Preferiam mais a gandaia. Preferiam mais o oba-oba da vida. E pereceram. É melhor você perecer minguando, pobre, do que você enriquecer e andar nos seus próprios caminhos e depois queimar no fogo do inferno. Quantas pessoas, conhecido meu assim, conhecido meu, partiram. A salvação chegou pertinho, mas não quiseram. Não, melhor o mundo é bom. O mundo é ilusão e passageiro. Um dia isso tudinho vai ficar. Você pode ver que a cada ano eles vão reformulando até os filmes. Vai se modernizando cada vez mais. E tinha até coisa que era no filme que a gente olhava, era impossível de ser, de acontecer na realidade, está acontecendo. Tem coisas assim, aquelas coisas mais modernas assim, de última geração. De última geração mesmo, de coisa de moderno mesmo, que já está já. Se prepare, porque até a marca da besta já está pronto para entrar.
666. É o princípio de todas as coisas, aonde Deus até o seu julgamento já começou. O ceral fininho está pela sua casa. O julgamento já começou pela casa do Senhor. E tem crente que nem se apercebe para isso, porque na Bíblia está escrito: eis que o julgamento já começou pela minha casa. Se pela minha casa já começou o julgamento, quanto mais aqueles que são perversos, onde vai ser o fim deles? Por isso entenda as duas mortes, a natural e a espiritual. Quando você não consegue se ter tranquilidade nem paz, é porque falta o Espírito de Deus na tua vida. Por isso nós estamos pregando nessa tarde com o seguinte tema: as duas mortes, a natural e a espiritual. Porque se nós não vigiarmos, até em vida perdemos a nossa salvação. Vamos achar que estamos no caminho e estamos saindo do caminho sem perceber. Por isso nós temos que estar apercebido. A Bíblia diz que nada, nem tribulação, nem angústia, nem família, ninguém nos separa do amor de Cristo, a não ser nós mesmos. Por isso tudo que acontece ao nosso redor nós temos que discernir espiritualmente. Porque se você não ir pelo Espírito, você vai achar que é natural, normal acontecer. É normal acontecer, normal nada, mas você tem que ver. Tem que discernir para saber se Deus está no negócio ou não está. Mas continuando, como diz a palavra do Senhor, versículo 8 que diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se você tem vergonha, irmão, ou irmã, de confessar Jesus Cristo diante dos homens, quando vem parente de longe, então aí que a gente vê quando a pessoa é crente ou quando não é. Chega parente de longe, irmão, ele é o primeiro a pegar cachaça e cerveja, toma aí, e é crente. E é crente. Quer dizer, ele diz que é crente, porque o crente ele é diferente. Quando recebe visita de longe, você vai tomar na minha casa é Guaraná e que suco. Se eu não posso Guaraná, que suco, mas pelo menos você vai tomar. Mas sair de tomar aguinha você não vai. Não, mas você não tem, eu posso comprar. Não, compra e toma lá fora, aqui dentro não. Esse lugar foi santificado para Deus. Esse lugar é pobre, mas é do Senhor. Deus, ele não vê, ele não faz acepção, quer dizer, você pode ser pobre ou rico, mas ele não faz acepção. A única diferença é se é salvo ou não. Aí Deus faz a diferença. Se você é salvo, Deus está contigo. Se você não é, ele quer estar, mas não, ainda não está. Ele ainda não está contigo se você não é salvo, mas ele quer estar. Ele está se esforçando, chegando até você e dizendo: tema o meu nome, seja salvo. Para poder morar no céu tem que ser diferente, tem que me adorar. Totalmente estou para mim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Aleluia, glórias a Deus. Lembra daqueles que já partiu, não para orar por ele, mas para orar pela tua vida, porque tu vai partir também. Eu vou partir também. Se eu for lembrar, irmão, eu vou contar nos dedos aqui os parentes meus que já partiram, e eu estou na lista também, e você também está. Temos que estar percebido, irmão, e preparado, porque quando Deus levanta um crente até dentro dos nossos familiares, é para nos advertir. Não é pra gente queimar no fogo do inferno. Porque eu entendo uma história, irmão, que uma pessoa partiu, teve a oportunidade em vida para advertir os seus parentes, não aproveitou e depois que partiu quis advertir. Deixa que eu volte lá, Abraão. Jesus Cristo contando essa parábola. E eu aviso a meus irmãos para que eles não venham para cá. E Abraão falou assim: filho, tem Moisés e os profetas.
Se eles não ouvem aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui, a oportunidade acabou! A oportunidade sempre esteve no tempo oportuno. Nunca esteve fora do tempo. Deus sempre teve um tempo perfeito para os seres humanos. Mas eles nunca quiseram. Preferiram seus próprios caminhos. E aí entra as duas mortes. A natural e a espiritual. Que consequentemente nós entendemos que é uma só. Mas elas são duas. A natural e a espiritual. Mas em vida tem como se escapar da espiritual. Como? Ressuscitando espiritualmente. E aí sim, até o natural também ressuscita. Porque quando você parte desta vida para outra, a Bíblia diz que tudo que o pó comeu vai ter que devolver. Devolve, porque se ressuscita, a alma vai ressuscitar. O corpo também vai ter que subir do pó da terra. A alma vai ao encontro do corpo. Vai ser o corpo transladado, transformado e vai para a glória. Mas que é isso, irmão? Isso é heresia. Heresia? Vai lá procurar o corpo de Jesus lá. Vai lá. Ele já estava, vivia há muito tempo. Morreu e ressuscitou. E foi para a glória. E para onde ele foi, ele prometeu: vós também irás. Mas tem como, irmão? Tem. Aproveitando, ajeitando a vida, entrando na direita com Deus, sendo diferente, pagando preço e fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Mas continuando, como diz a palavra de Deus: mas a quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. As pessoas negam a Jesus em tudo, né? Até nas suas condutas. E Deus querendo, seja fiel. Mas estão me chamando de louco, seja fiel. Estão me chamando de fanático, seja fiel. Estão falando que eu não quero nada com a vida, seja fiel. Tu não quer mesmo, porque a vida vai passar. Você já está vivo. Você já está vivo, Deus vai te dar vitória. Mas continuando, não devemos negar ao Senhor. Não devemos negar a Jesus Cristo. Por nada neste mundo. Ainda que o homem chegue, vou te dar isso e aquilo outro. Mas nega o seu Senhor, vem para cá me servir. Vai não, serve a Deus que é melhor. Porque você hoje pode estar na dificuldade, no problema. Mais tarde o Senhor vai colocar na bonança. E depois você pode sair dos propósitos de Deus, querendo se adiantar aí para a bonança, e o vento ser muito mais maior para você do que você imaginar. Devemos esperar o tempo de Deus a cada dia, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A pessoa, se lá nos propósitos dele ela só quiser te dar vitória daqui a 1000 anos, conta aí nos dedos aí, 100 anos, o homem já não passa mais de 50 anos. Quando passa, a Bíblia diz, é enfado e canseiro, cabelo branco. E aí, se Deus se irmar lá em cima, lá de só querer nos dar vitória daqui a 1000 anos, vai ter que esperar, porque o tempo é de Deus. Mas tem um porém. Crente fiel, que está servindo ao Senhor, só morre quando vê todas as promessas de Deus na vida. Nem homem, nem capeta, nem ninguém tira a tua vida a não ser Deus. Por isso que a Bíblia diz, temei só a Ele, e Ele vos dará a vida. Porque quando você teme a Deus, você já não é um ser humano comum. Você é um ser humano espiritual e sobrenatural. Então, consequentemente, essas duas mortes não vai te abalar. Porque primeiramente teu corpo vai descer o pó da terra, mas você está vivo espiritualmente. Teu espírito vai para o repouso. E depois o pó da terra vai ter que devolver teu corpo de novo. O espírito retornar para o corpo e ser transladado igual o corpo de Jesus Cristo e subir para a glória.
Mas imagine aqueles, irmão, que tiveram a oportunidade e não aproveitaram, morreram naturalmente, depois vão morrer espiritualmente, quer dizer, já estão mortos espiritualmente, queimando no fogo do inferno, depois vão ter que ir de lá do inferno mesmo, vão ir para o céu para prestar conta, ajoelhar, para se cumprir o que está em Efésios, e depois de lá ser jogado no lago de fogo e enxofre. Olha só a composição como é que é. Primeiramente viveu sobre a face da terra, viveu e Deus ali dando oportunidade, enviando profeta, enviando a profetisa, é louco, fanático e maluco. Aí caminhando e Deus sempre dando oportunidade, nada. Aí parte dessa vida para outra, vai para um sofrimento eterno, gritos e ranger de dente no inferno, que Jesus Cristo falou. Aí depois de todas as coisas, juízo e cobrança de tudo, de lá mesmo do inferno sai os capirotos também, vai para o céu, prestou conta, ajoelhou, disse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de lá mesmo vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E depois de ser jogado no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que é para todo sempre o tormento. Então por isso vale a pena perseverar espiritualmente. Vale a pena perseverar em Cristo Jesus, ser uma pessoa espiritual sobre a face da terra, mas às vezes é difícil, porque às vezes enfrentamos luta espiritual contra nós mesmos, aonde Satanás se aproveita da situação e chega. Satanás só se aproveita da situação quando você está fraco, quando você está caminhando ali, ó, na tábua da virada. Aí ele vem: tudo isso eu te darei, posso te tirar desse sofrimento, mas tem o seguinte: nega o teu Deus. Para com esse negócio de igreja, isso é doideira. Mas o crente que está vivo, irmão, ele olha assim: doideira nada, eu posso padecer com isso, mas negar o meu Senhor eu não vou. Eu passo dessa vida para outra sim, mas eu vou entrar no céu de cabeça erguida. Mas o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo eu não vou negar, porque Ele me deu vida e vida com abundância. Aleluia, glórias a Deus. Por isso não negue Ele a cada dia, porque senão Ele vai vos negar. Versículo 10 diz assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus ser-lhe-á perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. A cada dia temos que zelar por aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, começamos a andar nos seus caminhos, os demônios não têm mais poder em nossa vida. Quem fica dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Os demônios não ficam mais dentro de nós, porque uma pessoa endemoniada só faz desgraça, só pensa em desgraça. Uma pessoa endemoniada só se pensa em se suicidar. Uma pessoa endemoniada só se pensa em se matar. Uma pessoa endemoniada só se pensa em fazer besteira e desgraça, e ainda desgraçar a vida dos outros ainda. Repara isso. Às vezes a pessoa ela é uma alcoólatra, quer dizer, embriagado, fazia isso, aquilo, outro, se prostituía, mas de repente se encontrou com o Salvador, se encontrou com Jesus Cristo. Primeira coisa que ela faz quando ela se liberta é largar tudo. Ela larga tudo para poder servir a Jesus Cristo. Ela continua no caminho, vira pregador, profetiza, começa a pregar a palavra para não se cair na consequência das duas mortes, a natural e a espiritual. Aí entra no caminho, começa a andar, ser fiel a Deus, dizer que Jesus Cristo libertou, dá testemunho, e é diferente. E ela não blasfema contra o Espírito Santo. Pode estar até fraco, mas pela fidelidade até o Espírito começa a interceder. Como diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quantas pessoas, irmão, blasfemam do Espírito Santo de Deus? E essas pessoas não vão ser mais perdoadas. Sabe por causa de quê? Estão negando a palavra de Deus. Elas começam a dizer: não,
Nem tudo é o que está escrito. Preocupa com isso não. Fica ouvindo esses irmãos aí, fica falando essas coisas. Começa a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Começa a blasfemar dos mistérios de Deus na igreja. Aí começa a blasfemar disso e aquilo outro. E acha que isso vai ficar barato. Acha que Deus é cego. Deus vai dando corda. Deus vai, mas quando Ele puxa a corda, junto Ele puxa a corda da misericórdia também. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus tirar a misericórdia dele da frente, já era eu ou você. Ele vem destruindo e não tem quem impeça ele. Satanás não. Quando Satanás monta no seu exército e vem para querer destruir um homem ou uma mulher, Deus ali entra na frente e diz: tu não vai, e impede ele. Agora Deus, quem é que impede Deus de agir ou fazer alguma coisa? Diz aí. Se nem um anjo conseguiu, se nem Satanás, pensando só porque era o mais formoso lá no céu, aí armou a estratégia para tentar tomar o trono de Deus, mas se arrebentou todo, porque contra o Deus que fez o céu e a terra ninguém se levanta, e se tentar se levantar vai cair por terra. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. E nós só estamos aqui em nome dEle, em nome de Deus. Por causa de quê? Porque Ele nos tirou lá do mundo. Ele nos ressuscitou de novo. Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Por uns tempos desse daí eu provei a morte física também. Um certo dia no meu leito, quer dizer, na minha casa dormindo, de repente meu espírito saiu do corpo. E eu olhei assim e falei: meu Deus, que é isso? Eu fiquei desesperado na hora. De repente o espírito voltou de novo. Eu falei: que é isso? Quando voltou, meu corpo estava gelado e frio. Entenda, a morte, quando bater na tua porta, na minha, esteja preparado. Porque quando ela vem, ela não está nem aí para se você está preparado ou não. A única pessoa que está assim, preocupado se você está preparado, não é Deus. A morte não está nem preocupado se você está preparado ou não. Quando ela vem mesmo e não está nem aí, ela bate mesmo. Quem é? É a morte, vim te levar. Eu não estou preparado, não interessa, não quero nem saber se estou preparado, eu vim para te levar. Quantas pessoas que partem, mano, tiveram tanta oportunidade e zombaram da oportunidade de Deus, blasfemaram contra o Espírito Santo. Quantas e quando o Espírito Santo é um Espírito tão doce, tão amigável, tão amigo, quer ajudar ele. Mas a nossa natureza carnal não deixa a gente compreender a doçura do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. E a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, aos quais está selado para o último dia. E o que entristece o Espírito Santo? Pecados ocultos. Pecado não tem mais nada a ver, porque agora está podendo tudo. Como disse um certo pregador, não é mais porta larga, agora é uma avenida asfaltada, está podendo tudo, entra tudo, mas lá no céu não vai entrar não. Já não é nem porta larga, né? É uma avenida asfaltada, mas essa avenida asfaltada está direcionada e aberta direto para o quinto dos infernos. Porque a Bíblia diz que no céu, para ir para o céu, a porta é estreita e é apertado o caminho, e poucos vão ser os que vão chegar lá. Por isso você não se escandalize quando você vê uma pessoa assim, um assado, porque a Bíblia diz que são poucos que irão para os céus, não são muitos. A intenção de Deus é salvar todos, essa é a intenção de Deus. Agora, nem todos querem a salvação, antes querem seus próprios caminhos e se esquece da salvação em Cristo Jesus. Há pessoas que estão vivas no corpo, mas estão mortas espiritualmente. Do outro lado, se vão para o céu ou não, isso eu não sei, mas já em vida dá para determinar e ver alguma coisa.
que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro, que perseverou até o fim. Versículo 11 diz assim: e quando vos conduzir à sinagoga, aos magistérios, potestade, que não estejais sólido de como de ser, ou de haver de responder, nem do que haver de dizer, porque o mesmo Espírito na hora vos ensinará o que vos convém falar. Às vezes, irmão, a gente olha assim, tem pessoas que não têm necessidade nenhuma de reclamar de nada, e reclama de tudo. E Deus fica lá do céu só olhando. Meu Deus do céu, esse camarada veio de me servir. De que os homens se queixam? De suas próprias iniquidades. E Deus veio para solucionar o problema do homem e da mulher. Porque o problema do homem e da mulher não é natural, é espiritual. Porque quando o espírito é assim resolvido, o natural se resolve naturalmente. Ele começa a ser diferente, começa a ser uma pessoa só, não ter duas caras, conforme ele disse por aí. Agora, como tem, eu não sei, mas ele disse por aí que tem. Mas entenda, as duas mortes é o tema de mensagem de hoje, a natural e a espiritual. Tem como fugir, irmão, dessas duas? Tem como fugir. Tu foge da natural e da espiritual também, aceitando a Jesus Cristo. Porque após aceitar Jesus Cristo, a Bíblia diz que nem a morte tem mais poder nenhum para encostar em nenhum de nós. Mas, fica uma vírgula, tem que haver perseverança, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Porque se não perseverar até o fim, vai ser condenado. E aí não tem jeito. Porque de um jeito ou de outro, mesmo você sendo um ser espiritual, a morte natural virá. Ela virá. Mas você já vai partir feliz, vai partir diferente. Porque o apóstolo Paulo falou assim: o morrer para mim é lucro, e o viver é ganho. Então entenda, eram homens que passaram sobre a face da terra e tinham convicção de sua vida com Cristo. Eles tinham certeza de salvação. Você tem? Você tem convicção que vai para o céu? Porque uma pessoa que vai para o céu não vive mais para esta vida. Ela vive nesta vida com Jesus Cristo em sua vida, sendo diferente, fazendo o seu dia a dia do cotidiano e depois partindo desta vida para outra. Então entenda, Deus ele nos dá a oportunidade para que nós possamos perseverar. Versículo 12 diz assim: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. É Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, é Ele que nos mostra, é Ele que nos dá o caminho. Você tem Ele contigo? Você tem o Espírito Santo em sua vida? Você tem? Porque para ter o Espírito Santo, você tem que aceitar Jesus Cristo. Para aceitar a Jesus Cristo, você tem que caminhar e ler a Bíblia Sagrada, porque o que nos liberta é a palavra do Senhor. Porque é ela que nos liberta de tudo que o mundo oferece. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Ele está querendo fazer grandes obras na sua vida e na minha vida. Mas você tem que querer. Eu tenho que querer. Porque por força, por violência ele não vai fazer não. Por força e por violência ele não vai fazer de jeito nenhum. Você tem que querer. Se você querer e pedir, ele vai fazer a obra. Se você não querer e não pedir, ele não vai fazer a obra. Então por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. E que Deus possa falar mais forte ao seu e ao meu coração. E nos iluminar a cada dia até a consumação dos séculos.